Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um videocast Papo de Dono. Hoje eu estou trazendo uma figura ilustre aqui de Taubaté, do meio jurídico aí, o Jean, para fazer um bate-papo comigo. O Jean acabou de lançar esse livro que ele vai explicar para a gente aqui daqui a pouquinho. E falar também do lado business, né, da parte da empresa aí, da advocatícia, como é que é estar no mercado há algum tempo, né, com uma empresa que lida com o lado jurídico das outras empresas, os problemas que a gente vê, talvez poder colher de você também algumas experiências e dicas para quem vê e ouve aí o nosso canal, no sentido de que não cometer às vezes, né, como empresário, tirar de você o máximo que a gente conseguir aí da sua experiência como advogado, né, como autor agora, né, e talvez, né, já é o segundo, né? Segundo. E também como empresário. Então, seja bem-vindo, muito obrigado pelo seu tempo aí, Jean, pela possibilidade de colher um pouquinho da sua experiência. Queria que você se apresentasse aí para quem não te conhece, Legal. Saber de onde você é. Você é daqui mesmo de Taubaté? Sou taubatiano, né? Sou daqui da terra, né? Da cidade. Bom, primeiro uma satisfação, um prazer, uma honra vir aqui falar com você, Evandro, né, no seu canal. O seu trabalho é super respeitado. A gente já teve, né, trocando experiências em outras ocasiões. Então, assim, eu acho muito legal essa comunicação, né? Até essa troca de ideias. Eu me enxergo mais até como empresário de serviços jurídicos do que propriamente um advogado só, né? Sim. Quando a gente acaba advogando, e isso é uma coisa que não se ensina na faculdade, com né? certeza a gente aprende na unha, na experiência. Na marra, né? Ali no dia a dia. Tempero de vida mesmo, você vai ganhando isso com o tempo e aprendendo, buscando algumas outras visões empresariais. Isso contribui muito, não só para a gente poder, né, ajudar o cliente, mas também para gerenciar o nosso business, o nosso negócio. Né? E já tem quanto tempo? Você formou quando? Quantos anos de formado? Eu sou de 97, né, tenho 25 anos de profissão como advogado, né, exercendo a advocacia. Eu tive também algumas experiências públicas aí. Né? Eu fiquei como advogado, a gente montou a empresa, eu e meu pai, em 97. Depois a Ariadne, minha esposa, que já teve até contigo aqui no canal, né, falando, sim. E ela também ingressou na sociedade, e aí nós começamos a dar uma roupagem mais empresarial, como uma pessoa jurídica. Ele começou com CNPJ. Começou sozinho. Daí eu entrei, né, fazendo estágio, tal, aquela coisa normal, né? Comecei ali na carreira e depois que eu me formei, me inscrevi na ordem, passei no exame da OAB e tal, logo que eu saí da faculdade, no primeiro. E aí comecei a desenvolver essa, né, atuação. E aí já enxerguei que, preciso fazer algo diferente daquilo que vem sendo feito, já acompanhando uma tendência de mercado, principalmente aqui no Vale do Paraíba, que ainda não tinha muito essa percepção de montar um CNPJ, né, uma empresa mesmo de serviços jurídicos. Exatamente, não tinha. Talvez o nosso escritório seja o primeiro que foi, ou um dos primeiros aqui na cidade de Taubaté que se inscreveu como um CNPJ e também tem um registro na OAB como pessoa jurídica. Né? Então, isso em que ano, mais ou menos? Em 98, oficialmente. Ele é de 98. Sou da turma de 97, mas em 98 eu oficializei ele como uma pessoa jurídica junto com meu pai. E depois, mais adiante, lá tem a história dele. Até no site do escritório tem a historinha ali. Conta essa história deles, né, na narrativa, né, de apresentação. E aí veio com aquela perspectiva de visão, missão, valores e tal. Eu sempre procurei dar essa roupagem, né, para o escritório. E aí eu também tive, né, até 2012, em 2013, foi algo que contribuiu bastante para, não só, além da advocacia, eu fiz uma carreira acadêmica, né, ingressei na universidade por meio de concurso, aqui a universidade é uma autarquia do município, então é por concurso, e aí comecei a dar aulas, né, o ambiente acadêmico, e fui fazer também o meu mestrado, depois o doutorado, que foram, essas publicações vêm daí. Né? E quando em 2012, exatamente, quando fui convidado para assumir a Secretaria de Assuntos Jurídicos aqui do município, né? A parte de gestão jurídica da cidade, do município, pelo prefeito à época. E aí fui para a gestão pública, né? Fiquei até 2018 e
Para sair de lá da pandemia. Isso, exatamente. Em 2018, aí eu disputei uma eleição na universidade, ainda como secretário, e sendo professor, né, para assumir lá a reitoria da universidade. Aí foi legal. Uma outra aventura também. Imagino, o reitor já é uma outra responsabilidade. Montamos uma chapa lá, a reitoria e eu assumi, né, como vice. Eu não queria, né, essa projeção já de reitor, como reitor e tal. Achava que podia contribuir. Aí ganhamos, o prefeito nomeou da lista tríplice, né? E fiquei de 2018 e termina agora. Falta um mês para eu encerrar o mandato lá como vice-reitor. Fiquei responsável pela área administrativa, respondi como pró-reitor de administração, acumulando, né, na condição de vice-reitor, até dezembro de 2020. Né? 2021 eu já fiquei só como vice-reitor, então foi uma grande experiência administrativa também, entre prefeitura e a gestão da universidade. Como é uma universidade grande, tem uma estrutura bem razoável, né, para fazer a gestão. Então, isso me ajudou a ter uma leitura pública, administrativa como gestor e também empresário de serviços jurídicos, né? Sim, porque a sua empresa está aí rodando o tempo inteiro, né? Continuou. Não parou em momento nenhum. Em momento nenhum. Do momento em que eu fui para a prefeitura, óbvio, tem uma equipe, tem uma estrutura. É uma estrutura que chegou a ser bem grande um determinado período. Em 2012, assim, eu tinha lá por volta de 30 pessoas, né? Um número razoável. Um número razoável para um escritório de advocacia aqui na região. Era o maior, eu acho. E qual era o foco? O foco sempre foi o direito empresarial. Tá. A gente sempre atuou para a área, né, empresarial, vários clientes corporativos, sistema financeiro, diversos segmentos de atuação. E sempre foi desenvolvido nesse contexto os serviços jurídicos que a gente oferece, né? E na área trabalhista, civil, tributária, empresarial, que é o ambiente, né, que situa aí uma atividade empresarial. E hoje está do mesmo tamanho? Está da mesma forma? Então, aí, em razão dessa minha ida para lá, ficou com a equipe, Ariadne, minha esposa, tocando. Meu pai já estava aposentando, já encerrando, né, a carreira como advogado. E seu pai está vivo ainda? Não, faleceu? No período da pandemia. Em 2020 ele faleceu em novembro, 15 de novembro, foi no dia da eleição até, né? Feriado da República. Então foi até uma das questões que a pandemia fez a gente refletir bastante e tal. Eu até falei, olha, deixa eu repensei muitos fatores, inclusive a própria parte administrativa. Eu fiquei, vou ficar só vice-reitor, administrando tal, com a área mais consultiva dentro da instituição. Voltei a ficar mais próximo às atividades do escritório, porque ele foi redimensionando de atuação. Eu costumo dizer até para os jovens advogados, os empresários em geral, que a zona de mais perigo que tem é a zona de conforto. Sim. Né? Então eu falei, comecei a sair da zona de conforto e ao longo desses 25 anos eu sempre procurei dar um dinamismo para a atividade profissional. Então, o que eu faço hoje não tem absolutamente nada semelhante ao que eu comecei há 25 anos atrás. Óbvio, você naturalmente acaba aperfeiçoando suas atividades e tal, mas sempre eu dei essa roupagem dinâmica ao escritório, de primeiro ter essa característica bem profissional, com CNPJ, emitindo nota fiscal e tal. Isso não era muito comum na advocacia, né, naquele tempo. Hoje já é um pouco mais. E aí eu sempre, além disso, né, vim desenvolvendo outras áreas de atuação. Não fiquei sempre adstrito a um único tipo de cliente, um único tipo de serviço. Nunca depositei os ovos todos numa única cesta. Sim. Apesar de a gente ter, por exemplo, uma fase, atuar muito para o mercado financeiro, a área financeira. Sempre tem, né? Toda empresa tem ali um negócio que o mercado puxa a gente, né? Exato. Por mais que a gente não queira, acontece. Aí depois você vai direcionando, lapidando, para não depender unicamente de um tipo de atividade ou tipo de cliente. Isso foi importante, porque quando eu percebi alguns movimentos, eu antecipava isso e vi, olha, vamos começar a abrir um outro setor de serviços, vamos começar a abrir uma outra área, dar uma outra roupagem. Tanto que, por exemplo, um forte que era na área financeira, trabalhista, tributária, com bancos, por exemplo, hoje eu já não tenho mais esse tipo de
atuação de prestação para esse tipo de cliente. Interessante. Eu remodelei os serviços dele, né, do escritório. Isso foi absolutamente crucial, porque senão eu estaria fadado a um insucesso. Não, e muitos mercados mudam, né? Então a gente tem que acompanhar essas tendências, as possibilidades de, sei lá, de novidades, né? Sei lá, às vezes até em função de mudança de lei, você também tem que se adequar à lei, ao mercado, à forma de trabalho, ao jeito do cliente. E se muda para o cliente, às vezes muda para mim também. Então tem uma série de coisas Exato. Mas a grande percepção que eu tive é que muitos desses clientes, por exemplo, trabalhar com banco, com mercado financeiro, sistema financeiro, eles são extremamente exigentes, alta pressão, Sim. muito resultado. Datas, prazos, resultado. E metas, o que não é muito comum no ambiente jurídico. Quase que nada. Né? A gente já até conversou, falou, olha, foi meta e tal. E eu trabalhava com essa perspectiva, foi uma grande escola. Sim. Então, quando eu fui para a área pública, eu levei muito dessa visão na gestão. Porque o advogado está acostumado, né? O prazo é o juiz lá que dá. Aí você fica, né? Vou esperar. Exato. Quando voltar aqui e tiver o ok, aí sim, pô, aí não tem como pôr meta, né? Então a gente começou a vivenciar essa perspectiva, fui fazendo uma mudança, né, assim, estrutural, né? E em 2018, a gente chegou até a conversar, mas eu queria dar uma roupagem ao escritório, mais do posicionamento dele. Então, tem 3 tipos de posicionamentos no ambiente, né, empresarial, mas no caso jurídico, que é um posicionamento mais suave, que você direciona um pouco um nicho de atuação, um posicionamento aberto, onde você faz tudo, os grandes players aí, por exemplo, os que fazem todos os tipos de serviços jurídicos, e o altamente nichado, né? O que é específico de atuação. O cara só faz eleitoral, só faz criminal, ou que a gente chama de hiper especialista ali, boutiques, né? assim, né? E aqui o ambiente da região, né, não comporta um altamente nichado. Sim. E também um full service que faz tudo também fica um pouco complicado. O nosso, a gente adotou um posicionamento suave. E até entender isso, até enxergar, modelar, foi quando eu comecei em 2018, 2019 a fazer essa modelagem. E é o que resultou até no reposicionamento que eu coloquei dos serviços que estão contidos no site. Eu até costumo dizer, olha, o que eu tenho ali é o que eu consigo entregar, é o que eu faço, né? Então eu desenvolvi algumas coisas que não é muito comum no ambiente jurídico empresarial, que é uma mentoria jurídica para estruturação de negócios, que é mais o que eu hoje, Jean, faço. Uma consultoria, uma mentoria, a parte de negociação e a diversidade que ampliou um pouco, porque em razão da vivência pública, acabaram vindo outros tipos de ações na área do direito público, né? Administrativo, público, alguns políticos. E aí é legal porque você conta com a sua experiência, né? Você vai lá e você está... foram verdadeiras escolas de guerra, né? Eu fiquei basicamente 10 anos, né, nessa área pública e sob momentos difíceis do país. E são conhecimentos, né, super valorizados. Que você adquire muito no campo mesmo, né? Não muito no ambiente acadêmico, vivenciando, atuando do outro lado do balcão, né? Então, eu tive essa vivência de ir para o outro lado da área pública e volto agora mais para o ambiente, né, privado, prestando serviço e muito para quem se relaciona com os órgãos públicos, seja o empresário, seja também o político, né? Sim. Seja o servidor também. E olhando para o lado empresarial, do que já passou, do que passa lá pela sua mão ou pela sua empresa, o que você vê que os empresários mais pecam? Assim? Quais são os 2, 3 principais problemas ou temas que, cara, o empresário deveria prestar mais atenção nisso, estudar mais, ou se ligar mais, ou, sei lá, eu trabalho com um monte de gente, acabou de sair aqui, a pessoa que estava guardando ela para sair, está abrindo uma empresa, né? Vai ter que ali fazer pelo menos 2 tipos de contrato. Um contrato social e talvez um segundo para resguardar algumas coisas das partes, né? Por fora e tal. Enfim, tem vários aspectos jurídicos aí. Mas na sua experiência, quais são os
os principais temas que você acha que você poderia dar de dica ou de conselho aí para o empresário tomar cuidado? E é interessante porque a advocacia, né, e esse tipo de atividade que a gente exerce, eu estou há 25 anos nessa frente, passa muito negócio pela mão. É verdade. Muito tipo de negócio. É interessante que isso acaba até, em alguns momentos, a remuneração do advogado, da estruturação, acaba vindo até numa participação nisso. Sim, sim. Então eu até tive que montar, eu tenho uma empresa de participações societárias por conta disso, e até como uma forma de estratégia de atuar nos negócios, né? Porque mexe muito, né? Vai mexer com o resultado do cara. Às vezes o cara não tem grana para pagar agora, mas e às vezes ele quer você também não no parceiro, começo, né? Meio, fim e segue ainda como parceiro, ali, né? Então isso é uma coisa que acontece. O ambiente que se passa nos empresários é enxergar isso no curto, médio e longo prazo, né? O que eu percebo é que muitos empresários às vezes pecam quando eles confundem um pouco o tipo de prestação de serviço e o profissional para isso, né? É muito multidisciplinar. Eu vejo que algumas situações são multidisciplinares, mas alguém precisa amarrar as pontas, né? E o empresário às vezes não presta atenção nessa leitura. Então, quando ele tem uma consultoria que ajuda a direcionar tal, é importante, porque a pessoa já não começa cometendo alguns erros, ou aqueles que ela vem cometendo com a empresa já consolidada, ele começa a já resolve ali alinhar. Desde o início. Então, isso é importante entender que, por exemplo, a área contábil, ela se comunica com a área jurídica, sim, mas tem assuntos que precisa ouvir um advogado, um profissional do direito, mas aí ao invés de ouvir um profissional do direito, ele vai ouve apenas o olhar, uma visão do contador. Isso é uma falha. E todo mundo acha que não, eu preciso o contador resolve tudo e pronto, acabou. Exato. Principalmente o pequenininho mesmo. E ele coloca nos ombros do contador, não que o profissional da contabilidade é absolutamente importante, eu também tenho, né? Claro, o escritório tem, e eu procuro, né? Tem a que faz pra gente lá, ela além de contador é advogada, tem inscrição na OAB, tudo, mas ela só faz contabilidade. Então isso ajuda a ter esse olhar multidisciplinar. Mas não pode pedir para um advogado avaliar uma questão contábil ou um contador avaliar uma questão jurídica, porque são percepções diferentes. Sim. Isso é um grande erro que eu vejo os empresários cometerem em geral, né? Segundo, não ter muito claro as questões contratuais, como você falou, né? Uma vez eu vi o Abílio Diniz falando uma coisa, olha, de todo o conselho que eu dou para quem está começando, tal, o Abílio falou uma coisa bem bacana. Ele falou assim, olha, amarra tudo, todos os detalhes no ambiente contratual. Seja detalhista com isso. Por quê? Isso evita problemas, né? Evita lá na frente você ter que ter uma discussão. E eu falo, né, o que o advogado faz? Ele previne ou soluciona problemas. Às vezes ele também tem que causar alguns para chegar a uma solução, né? Mas assim, essencialmente é prevenir e solucionar problemas. A solução do problema às vezes não é assim, olha, você não vai ter, mas você vai minimizar a consequência, o resultado, o impacto daquilo. Então, essa é uma leitura muito clara que eu falo. Todos nós, como advogados, eu falo para os alunos, falo para os colegas mais novos, a gente vende isso. Prevenção e solução de problemas. Sentindo também a dor do cliente, entendendo a dor dele. Então, eu acho que a prevenção, numa questão estruturada, contratualmente, um olhar multidisciplinar, uma atenção com o mercado, aí é importante ter uma consultoria, alguém direcionando a pessoa, porque às vezes é mais paixão do que razão. Então, tem muita gente que vai, eu quero ter uma empresa, é legal ter um CNPJ, a gente tem 3 lá. Mas dá trabalho. Dá trabalho. E muito. Muito. Não vai ser, né, um mundo de Sofia, mil maravilhas, que vai uma fadinha colocar dinheiro embaixo do seu travesseiro toda noite. Não. É fazer dinheiro, né? Não é ganhar, é fazer continuamente. A gente começa o mês, eu sempre falo, olha, começa o mês devendo, né? Você tem uma série de encargos e você tem que fazer a receita girar até o final do mês. Então, essa percepção não pode ser apaixonada. Eu acho que tem que ter um olhar multidisciplinar que envolve experiência consultiva, experiência contábil, experiência jurídica e de mercado, né? Que aí
um consultor consegue direcionar, porque senão você vai olhar para aquilo, será que realmente esse serviço, esse produto que a gente vai colocar à venda, vai validar vai ter no aceitação, mercado? vai ter cliente, né? Ou vai encalhar na prateleira, né? Eu brinco até que eleição, né, o ambiente eleitoral é mais ou menos isso também, né? É um produto que você vai, né, fazer a apresentação para o mercado, ver se o mercado vai aceitar ou não. Senão encalha lá e não sai, não vende. E não dá resultado. Não dá resultado. Então não muda muito o contexto, né? O pessoal às vezes vai com muita paixão quando tem que ter um olhar mais racional para aquilo, né? E dos clientes que você pega, assim, você vê mais problemas entre sócios que não são de família? Ou só para pegar o seu feeling aí, né? Eu tenho o meu, posso falar também, mas... Sim. Ou você vai ver mais problemas entre sócios que não são da mesma família? O que você vê mais causar problema? Familiar? É interessante, porque a gente tem bastante empresas que são familiares, né? A maioria, né, são empresas familiares. Aquelas que são familiares, elas têm problemas que decorrem das relações internas, né? familiares. Mistura a coisa aí. Mistura. Aí você percebe que assim, isso não é um problema jurídico, isso é uma questão de terapia. É verdade. Eu passo aqui todo dia. Todo dia, toda hora. Isso é uma questão de fazer uma terapia, fazer aqueles entendimentos, revisitar, ver o que está acontecendo para poder estruturar, né? E realmente isso é uma coisa que chama atenção. Aquelas que não são de empresas familiares, né, que são sócios de outras vertentes, eles também enfrentam dificuldades, mas eu acho que o enfrentamento é um pouco mais racional, é um pouco mais assim, eles têm a tendência a ter esse tipo de mais cuidado, leveza, assim, né? De leveza e de ter também essas pontas amarradas, né, no contexto contratual, num contexto ajustado para que as coisas não fiquem soltas e que depois possa surgir um problema. Né? A família é mais complicado, né? Porque o pai que passou pro filho, aí depois chamou o primo, aí entrou a tia, aí quando vê já passaram anos e a coisa começa a sair da mão. Né? E é muito mais difícil essas empresas saírem da zona de conforto, revisitarem o seu produto, o seu serviço e modificarem. Eu percebo que eles têm mais resistência. Sim, bem mais. Bem mais. Principalmente quando tem um lance paterno ali, né? De alguém que tá lá, tipo seu pai, né? Sim. Você não chegou lá e falou, pai, a partir de agora aqui sou eu, faz assim e vira a chave. Não vai, né? Pessoalmente falando, foram experiências difíceis. Por exemplo, eu dar a roupagem, montar o CNPJ, montar aquilo, dar uma nova estrutura física para o escritório. Tem um tempo para isso, né? Foram momentos de desgaste, de desafio, né? Lógico, chegou, ele sabia que aquilo era importante, mas era difícil aceitar ou na velocidade. Né? E o empresário, eu tava até falando com essa pessoa que eu estava atendendo agora, né? Que ela está passando por esse momento inicial. Uma grande parte principalmente, não só quem quer abrir empresa, quem já abriu também, não sabe nem o que precisa saber. Esse é o difícil. Porque, se eu soubesse o que eu preciso saber, bem, às vezes até não vou procurar agora, eu não tenho dinheiro para pagar um advogado, um consultor, um mentor, ok, mas eu sei o que eu preciso. E aí vejo no YouTube, leio livro, seja lá, procuro de alguma forma. Mas se eu não sei nem o que eu preciso saber, cara, aí é complicado. Porque aí você vai dar tiro para todo lado, né? Você vai errar no financeiro, você vai errar no jurídico, você vai errar na produção, na prestação do serviço, a possibilidade o acúmulo dos erros é maior. Né? Isso é evidente. Eu percebo, até na minha área mesmo do direito, eu vejo que os profissionais, às vezes, eles estão mais na paixão do que na razão, não sabe o que quer na hora que precisa querer, né? Sim, sim. É aquela situação que ele fica, né? O empresário é a mesma coisa. E outro aspecto que eu vejo, que o empresário que não foca no resultado, por exemplo, nas vendas, no fundo nós somos vendedores. Tudo é venda, o tempo inteiro. Nós vendemos serviços, vendemos produtos, e até a visão de ser um vendedor já é algo que é um pouco, há uma resistência, né? Acho que caiu um pouco agora, melhorou isso, né, ultimamente, mas as pessoas têm uma certa resistência, né? Até às vezes eu vejo assim, poxa, você não pode arrumar um emprego para o meu filho, para o meu sobrinho, para alguém, nem que seja de vendedor. Nem que seja de vendedor. Vou colocar uma das atividades mais importantes para o cara fazer. Né? Que é vendas. Então, assim, o empresário, ou até mesmo o profissional que não olha como prestador de serviço, que ele tem que dar o foco na venda,
do que ele oferece, ele fica mais preocupado em ter algo tão bacana, tão estruturado fisicamente. Às vezes eu vejo que ele está olhando... Gasta rios de dinheiro para abrir, para olhar a marca, o site e tal, mas está vendendo? Você está entregando? Né? Tem cliente? Está entrando, né? Quem está comprando aquilo que você está oferecendo? Então, essa percepção, essa visão, eu acho que realmente ajuda, porque você aprende fazendo, né? Tem certas coisas que você vai ajustando, né? Fazer não pode ser um problema. Eles ficam olhando aquilo, mais apaixonado com a estrutura, com aquilo, e o resultado, né, precisa vir do que você está entregando lá. E na sua área, assim, como é que você tem visto os últimos anos? Vamos colocar 5, só para a gente determinar um período aí do passado para cá. Com essas mudanças de rede social, não só da legislação, vamos deixar o lado jurídico de fora, assim, mas o lado empresarial jurídico, né? Você tem visto que todas essas mudanças que redes sociais, que YouTube, seja lá, tudo que nos ajuda a fazer o marketing e vendas, é óbvio, né? Tem ajudado também vocês, advogados, e essas, né, empresas tipo a sua, e vocês têm conseguido explorar isso? Como é que tá? Como é que é isso aí na sua cabeça? O que você tem utilizado lá na Esteves e Esteves aí para dar essas guinadas aí também? Isso é uma coisa bacana. Essa pergunta, ela é virada de chave. Realmente, nos últimos 5 anos, quem não está inserido no ambiente digital, acho que qualquer segmento, qualquer área. Qualquer área, ele não tem um negócio. Na verdade, é até duro enxergar isso, mas se não cabe dentro de um dispositivo de celular, ou se você não tem um braço ali, você não tem um negócio. Seja ele em qualquer setor. Eu acho que a gente tem que ter um posicionamento. Hoje é fundamental. Mas isso pode ser uma via também de levar você a um problema. Porque o profissional da nossa área, do direito, por exemplo, ele não tinha muito essa formação, essa percepção. Então, quando ele olha que ele precisa tomar mais cuidado com o que ele posta, como que ele se posiciona nas redes sociais, às vezes isso afunda, né, a imagem dele, a projeção dele, porque é aquilo que você projeta além da sua do que oralidade, você fala, do que você fala. Eu acho que você tem mais projeção daquilo que você não fala do que aquilo que você fala. Por isso que é importante, né? Porque o celular, né, é um negócio meio complicado, né? Isso para todos os mercados, obviamente, em proporções diferentes, mas a gente que mexe com serviço, você tem que expor, né? Falar, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho que mostrar minha cara, dar a cara a tapa, mostrar que eu sei o que eu estou fazendo, que eu ajudo, testemunho e tal. O que quem mexe com o produto nem tanto, né? Lógico que tem que mostrar o produto tem que ser bom e tal, mas sai do lado pessoal, né? É você que eu compro como advogado, sou eu que você compra como mentor. E aí essa exposição, esse lance do mostrar, de estar ali, cara, isso é punk, né? E na sua área tem vários impeditivos, né? Hoje você não pode sair lá falando de lei, de não sei o que e tal. Isso ficou mais claro, assim, tá mais light para vocês? Porque agora eu tenho visto muitos advogados, né? Sim. Até, deixa eu ver, o ano passado, esse ano não tem mais advogado como mentorado, mas o ano passado tive 2. Cara, assim, primeiro tem uma resistência não resistência, mas assim, é difícil pro advogado se ver ali. No aparelhinho lá, porque ele sempre acostumou, até pela própria profissão, de ficar ali no background, deixa eu fazer o meu aqui, o máximo é cuidar, né, da documentação, vou lá na prefeitura, vou fazer não sei o que, e vejo ali como é que eu vou resolver, bastidores. Agora, quando ele tem que, né, mostrar para o mundo, teoricamente, que ele né, sabe, faz, e fora o rosto que tem que estar ali, imagem, né, um branding que está por trás, aí as pessoas já começam a ter resistência. E tem um lado da própria rede social, que te impede na sua área de fazer algumas coisas, né? Como é que vocês estão lidando aí com isso? A Ordem dos Advogados, ela foi, assim, ela é cautelosa. No Brasil, mais até do que em outros países. Nos Estados Unidos isso já é diferente, advogado faz propaganda na televisão, faz serviços em outdoor, é muito mais aberta a publicidade no ambiente da área jurídica. Eu acho que tinha que ser assim, mas tudo bem, quem sou eu para achar alguma coisa? Aqui o latino em si, né, a gente tem uma origem bastante forte da europeia nesse contexto, então é mais restritivo. Né? A OAB, então, ela fechava muito. Então, mas recentemente, não tem um ano, ela abrandou um pouco as questões no regulamento que trata da publicidade
nos ambientes digitais, virtuais. Ela melhorou. O que não pode, e ela trabalha, eu acho que isso também tem uma cautela, é a ostentação. Eu acho que isso também não cabe em lugar nenhum. Não cabe em lugar nenhum. Né? Você não vai ser influencer de você. Pode até virar né? Se você tiver um nome lá, trocentos seguidores e tal, mas, cara. Mas as pessoas percebem. Ninguém ganha dinheiro com seguidor, né? As pessoas percebem com aquela perspectiva de muita ostentação. Então, isso ela pede, ela orienta, o próprio regulamento lá, enfim, estabelece que isso não pode ser feito com evidência, né? Ela também coloca que você não pode ficar mostrando vitórias, porque eu ganhei um processo assim, um processo assado, e nem todos se tocam muito disso. Eu tenho percebido que ainda não... Né, caiu a ficha. Não caiu. Até a moça que fez essa consultoria no contexto, né, do posicionamento digital, enfim, ela falou, olha, toma cuidado com isso daqui, eles têm observado. Então a gente orienta. Segura um pouquinho. Uhum. E a conexão é muito pessoal. Né? Eu tenho, por exemplo, eu tenho rede social no Twitter, mais para acompanhamento, mas o que é forte mesmo para advogado é o LinkedIn, o Instagram, o Facebook em certa medida, mas pessoal, minha. Tá. Então ali eu tenho um posicionamento, aí, né, aquelas características, estratégias que basicamente você mistura um pouco do lado profissional, pessoal, deixa uma coisa um pouco leve e tal. E tem um do próprio escritório. O do escritório já é um conteúdo mais técnico, mais específico, institucional. É mais um posicionamento, como você falou, um branding da própria empresa, né? Então, que põe até mais limitações. Mas como as redes sociais conectam pessoas, a minha conexão, eu tenho muito mais seguidores, mais pessoas que me acompanham, me seguem no pessoal. Sim. No pessoal, porque lá eu tenho mais, né? E não tenho nada profissional, nada. Nunca montei, não tenho uma assessoria, não tenho isso ainda. Eu acho que em algum momento é até interessante ter para você dar um pouco mais de velocidade. E é difícil a gente o tempo inteiro, tá? Né? Também tem um limite aí. Eu não consigo. Tanto por tempo quanto por querer. Por querer, exatamente. Não dá. Você tem que. Eu percebo que, peraí, tem que fazer uma postagem, tem que fazer. E não dá, às vezes você tem, né, a dinâmica, é uma coisa... o dia a dia você tem que fazer outras coisas, né? Não dá pra só ficar o tempo inteiro em marketing, né? Mas realmente isso mudou bastante. Hoje é absolutamente essencial que esses profissionais, eu acho que todos que têm, né, essa vivência precisam ter ali. Mas de uma maneira que transmita e mostre credibilidade nisso, né? Tem uma ideia, né? Quem é de verdade sabe quem é de mentira, né? Então fica forçado quando você percebe que o número de seguidores é assim, talvez não corresponda à realidade, né? Muita gente compra, tal, isso não é legal, isso não acho uma coisa saudável ou sustentável. Né? Hoje o que mais... Eu tenho feito vários vídeos falando sobre isso. O que a gente mais vê é gente que ficou milionário do dia pra noite, o guru que, sei lá, fala que vendeu 1 milhão de cursos em um mês e aí ficou milionário, aí o cara tá no carro importado que ele alugou sei lá onde e fala que é dele. E assim, a gente tem que ver muita mentira, porque isso aqui aceita tudo, né? Aceita, deu voz, democratizou tudo, né? Tanto a imbecilidade quanto a intelectualidade. Qualquer coisa, né? Com certeza. Então, o upload é muito fácil, né? O que a gente tem que filtrar, até mesmo o que segue, né? Eu procuro ser bem seletivo, assim. Eu também, total. Não fico... Porque se não tomar cuidado, ela toma muito tempo da gente, a rede social. Sim. Né? E é viciante, né? Esse troço, ainda mais pra gente que... Eu sinto um cara exposto, né? E tem um canal no YouTube, tem 2 canais, tenho 2 empresas, faço 2 tudo. Sim. Não sei até quando, mas por enquanto tenho 2 de tudo. Cara, é punk, você, né? Tem gente que te vê, te critica, tem os haters, tem, graças a Deus não tem muito, mas sempre tem ali um comentarinho, outro, mesmo que seja bobo. Hoje mesmo eu respondi lá, uma menina que entrou no meu canal lá do estúdio e... não, foi daqui mesmo. Eu fiz um vídeo chamado... Cuidado com os falsos gurus, alguma coisa assim do marketing digital. Esse foi o título do vídeo. E ela falou assim, um falso guru falando dos gurus, alguma coisa assim, né? Aí eu respondo todos, sem exceção, com muita educação, com muito cuidado. E aí eu fiz um desafio para ela. Nunca tinha feito isso, me veio na cabeça, né? Eu falei para ela assim, escrevi para ela. Vamos fazer um desafio? Eu vou te apresentar 3 dos meus clientes, se você for empresária, porque se não for também não adianta, né? Vou te apresentar 3 dos meus clientes, eles contam para você o que eu fiz com eles, ou para eles,
E se eles falarem que não der resultado, eu te dou um segundo desafio. Eu faço uma mentoria de graça para você 1 mês. E se não te der resultado, eu coloco o preço da minha mentoria, que você teria que me pagar, eu te dou em dinheiro. Se você tiver afim, show de bola. Vamos ver o que ela vai responder. Não por afronta, mas porque, cara, sempre vai ter, né? Quem vai gostar de você, eu não. E eu fiz isso mais na brincadeira, mais no sentido de não de mostrar nada, quem sou eu. Tenho seguidores muito número pequeno aí, mas eu acho assim, também tem um lado sério da coisa, né? Eu não tô aqui para brincar, eu lido com vidas, lido com empresas, pais de família, então, pelo contrário, eu tenho sonhos, né? Eu tenho anos e anos de experiência, já passei por 32 países, eu não preciso explicar minha carreira para ninguém. Quem me conhece sabe, tá lá no meu site lá, e se quiser saber também pode ligar para todos os meus clientes, que tem vários depoimentos aí no canal. Então, quem não tem que provar nada para ninguém, não precisa ficar escondendo nada. Então, eu acho exatamente. Que quem é de verdade sabe bem quem é de mentira, então, né? Então eu nem me tem preocupo história, né? com essas coisas. Mas vamos mudar de papo para ganso. E esse amiguinho aqui, fala aí pra gente, esse é o segundo livro, né? Esse é o segundo, tem também capítulos, artigos, enfim, por causa da vida acadêmica, né? Sim. A gente acaba produzindo o primeiro o primeiro se originou do mestrado. Do mestrado. Em 2008, eu publiquei um livro sobre responsabilidade civil nos contratos bancários, pela LTR, que era uma coisa muito forte na atuação profissional. Então, eu fiz a pesquisa nessa área, né, lá em São Paulo, na PUC, de São Paulo, e aí finalizei esse projeto e depois publiquei. Publiquei. A convite de alguém na época ou não? Foi da editora LTR, é uma editora muito forte no mundo jurídico, né? Como a gente até falava, o ambiente editorial mudou bastante. Sim, né? Sim. Muito mesmo. E eu venho do universo empresarial de livros jurídicos. Minha mãe foi livreira, né? Tinha uma livraria por mais de 44 anos. Então eu cresci nesse ambiente. Sim. Conheci as editoras, as distribuidoras, tal. Então eu sempre estive envolvido no meio, né, editorial, de livraria, enfim. Então foi uma coisa que eu sempre gostei. E o pai é advogado, então... Juntou a fome com a vontade de comer. Exatamente, acabou virando isso que eu sou hoje. Né? A gente sempre tem uma origem, né, demonstrada. Então, o primeiro, 2008, e esse foi do doutorado. Foi do doutorado que eu defendi, terminei o doutorado em 2013. Mas aí ele ficou repousando, dormindo, porque eu estava na prefeitura, então era mais os negócios, enfim, então era muito corrida, né? A vida, o dia a dia, então eu acabei não mexendo. Em 2019, 2020, essa editora entrou em contato, sondou aí sondando se eu queria publicar e tal. Eu falei, olha, tá lá, eu tive que fazer uma releitura dele, adaptei inclusive... porque livro é diferente de tese, né? Exato, deixei ele mais leve, tirei alguns capítulos que não tinham muita pertinência, era muito, né, temática acadêmica, científica, então deixei ele mais suave. Eu também fiz meu mestrado na Alemanha. Que aí você adaptou. Orientou. Exato. Veio tudo que está lá, veio de alguma certa forma. Eu peguei a parte prática, né? Porque isso. Toda a parte teórica aí, parte você tem que traduzir de outra forma para ficar. E a própria tradução ler, né? também, né? Senão você não consegue. Ainda mais do alemão, que é uma língua muito precisa. Minha tese não foi em inglês, foi em alemão. Ela é muito precisa, né? Cada palavra tem uma significação, né? Então, isso foi legal, porque... Esse como é que chama? Comunicação e negócios jurídicos. Fala um pouquinho aí pra gente, uma aplicação prática da teoria comunicacional do direito. Que legal, bonito até a capa, parabéns aí ele ficou, obrigado. Mais um filho aí pro mundo, né? Mais um entregue. Plantou árvore, como é que é? Tem filho e escreveu um livro. Pô, também já plantei árvore, já tem filho e escrevi livro. Estamos entregue, né? Tem que fazer mais agora. Esse livro, para mim, a evidência de tudo isso é comunicação, né? Acho que a gente tem problemas quando a comunicação ela tá truncada, quadrada, enfim. E no direito, isso foi uma percepção que veio pela área tributária, tá? Pelo direito tributário, primeiro a fazer uma abordagem da teoria da linguagem, semiótica, essas questões significante, significado, significação, né? Qual o entendimento, né, da comunicação das pessoas? Iniciou isso pelo direito tributário na Europa e aqui no Brasil, fundamentalmente, e aí eu
fazendo lá os créditos do doutorado e tal, eu falei, bom, eu preciso algo que seja original e que tenha pertinência com o que eu atuo bastante, que é a área contratual, negocial, enfim. Eu falei, bom, vou misturar os dois assuntos para ver o que dá. Isso antes de escrever? Foi antes de escrever. Por conta dos créditos mesmo. Mas de onde que saiu a ideia? Foi o crédito que eu tinha que fazer de teoria geral do direito, onde eu busquei a pesquisa na área de comunicação, aplicada ao direito. Essa já era a sua tese. Então eu estava estudando ali. E a parte contratual do direito, que o doutorado é em Direito Civil Comparado, a minha área de pesquisa. Então, no Direito Civil Comparado, eu fui para a área contratual. Aí eu peguei a parte da teoria geral do direito, que tem a ver com a parte de linguagem, teoria da comunicação aplicada ao direito. É algo bem sofisticado e novo. Eu não faço a mínima ideia, mas ok. De como a gente aborda isso, como que é essa comunicação, né? A expressão, a declaração da sua vontade, como isso tem validade, como isso é eficaz, né? E traz um resultado prático. E peguei a parte contratual, porque tem toda uma estrutura... Como é que a gente traduz isso, né, no papel, sei lá, né? Como é que a gente transforma esses acordos, né, verbais em algo formalizado ali no contrato. Principalmente nessa sociedade muito líquida, né? Que você tem... Hoje faz contratos pelo smartphone, né? Você compra as coisas pela internet, né? Então, as relações hoje, as comunicações via Zoom, os aplicativos, né? Então, eu misturei isso para ver o que saía. Porque tinha que ter originalidade, também eu preciso ter algo que contribua, né, para a comunidade acadêmica e tal. Daí eu fiz essa pesquisa sob orientação de uma professora lá da PUC e foi bem difícil, né? Não foi fácil estruturar. Primeiro porque não tem muito Não é muito... Não tem. E isso o meu também era novo. Eu inventei, inclusive, coisa matemática. Não desinventei, eu adaptei coisas matemáticas. Uma abordagem nova, né? A uma área, né, que era industrial para construção. Cara, tive que fazer conta até... Mas ok, engenheiro tá aí para isso. E aconteceu basicamente isso comigo. Até tem aqui algumas imagens, aqui, ó, por exemplo, que fala aqui, né, sobre a figura de como isso é representado no nosso raciocínio quando a gente enxerga algo, a mensagem que a gente recebe numa proposta de contrato, como que eu interpreto essa mensagem, essa proposta e como eu emito a minha declaração de vontade frente a ela. Então, esse fenômeno, esse trajeto, né? Sim. Da mensagem em si que eu fui, pesquisei, busquei. E você foi para outros lados que não eram em si do direito, mas que complementaram para você pelo menos pensar, sei lá, leitura ou alguma coisa do cérebro, sei lá. Não, nessa parte não. Eu precisei pegar mais algumas questões relacionadas à linguagem mesmo, a teoria, né, semiótica, que são questões na Europa eles tratam bastante já disso. Então, e eu precisava fazer um estudo comparado, o direito brasileiro com o direito europeu, pelo menos 3 ou 4 países, né? E aí construir isso. E lá na Europa já há um pouco mais de conteúdo sobre essa perspectiva, mas não no próprio direito civil. Então foi extenuante. E eu costumo dizer que é como uma obra, né? Você não termina, você abandona. Eu cheguei até aqui, o que eu consegui. Sim. Não, senão você é eterno, né? É eterno. E aí, naquele momento, falamos, ok, aí, né, fizemos lá as qualificações, a defesa, enfim. É uma defesa, né, longa, foram 3 horas e pouco de banca, né, com 5 professores, doutores e enfim, aprovado. E aí ficou lá, repousando, quando a editora veio em 2018, 2019 para 20, daí com a pandemia eu senti que de fato eu precisava revisitar e observar qual o efeito da pandemia, sobretudo porque as comunicações e as relações bastante, mudaram, né? muito mesmo, fortemente, e aí eu também acrescentei esse olhar pós-pandemia.
praticamente pós-pandemia, porque já estava, né, consolidado tal contexto de como as coisas... Você terminou de escrever quando? Antes de ir para revisão foi no final do ano passado. 2021. 2021. Tá, então tá bem recente. De 2013 ele ficou como tese, ficou lá repousando, daí eles... porque quando você publica a tese, termina, ele fica num catálogo de teses da CAPES, né? Aqui no Brasil, do MEC. E aí a editora levantou aquilo e falou, olha, a gente sabe que você tem isso daqui e você gostaria de publicar como livro? Eu falei, acho legal. Só que eu falei, mas não vou publicar do jeito que tá. Então eu fiz toda uma releitura e trouxe o olhar, a experiência em razão da pandemia. Você escreveria, tudo bem que a tese foi você que escreveu e já é meio que um livro ali no outro formato, mas você já pensou em escrever do zero assim um livro? Eu tô passando por isso agora e tô pagando um consultor, né, para me ajudar. Eu nunca fui especialista, não tanto na escrita quanto na escrita de livro, né? Porque você tem que ter o máximo de storytelling ali, de outras técnicas. Aí agora eu tô comprando livro de um monte de coisa, tô lendo um monte de coisa e dentro do meu tempo, né? Que é escasso, eu tô vendo se sai esse ano aí esse livro que eu quero publicar. Mas, inclusive, esse é um dos motivos de eu ter te chamado aqui. Se você tivesse que escrever, você escreveria do zero? Você acha que não fosse, não fosse algo jurídico? O que você pensa assim do seu lado escritor, vamos dizer assim, já que agora já são dois, né? Eu para começar do zero, eu já vi algumas pessoas, né, alguns profissionais, até acho que eu conheço uma que faz um trabalho bem bacana, a Roseli Boschini, ela fala bastante sobre as estratégias de como você escrever ela até coloca muito claro, um best-seller. Né? A editora tal, só publica best-sellers, tal. Acho que é uma estratégia até de vendas, tal, mas sim. É difícil, você tem que realmente, partindo do zero, estruturar algo que seja para quem vai ler. Palatável, né? Palatável, porque a gente tem a tendência de achar que o que nós escrevemos é legal para eu ler, mas não é isso. Não, tem que ser para o público. É para o público. Quem vai ser o receptor da sua mensagem é que tem que vai comprar, né? Comprar e gostar, entender e você entregar algo que seja útil para ele, né? Para esse receptor, para o público. Então tem de fato algumas estratégias e táticas, né, de você construir isso daí, como você falou, com storytelling, com uma sequência, uma narrativa bacana. Tem até a estruturação, as imagens, né, os destaques, enfim. Eu acho que isso é um ponto. Segundo, tem que ter alguém assessorando mesmo, porque é difícil você compilar, estruturar essas ideias. O meu vai ser um pouco técnico, né? Pelo menos esse segundo aí, que aquele é 100% técnico. Workbook, né? Um livro mais de exercício, direto ao ponto, ele não tem muita leitura, tipo o seu tem muito texto e tal. Aquele lá vai mais direto ao ponto, tem texto também, mas tem muita coisa de exercício. Faz, parará, sabe assim? E é mais para aplicar, inclusive, na prática. Mas esse eu vou escrever bastante coisa, né? E quando a gente fala, né, de escrever, de parar para sentar, cara, é punk. Tanto numa tese, né, que eu também já passei por isso, quanto no livro, porque você tem que ter a disciplina de escrever, né, tem um momento ali da escrita, de estar com o saco e tal. Eu digo que é 80% transpiração e 20% inspiração. Verdade. Você vai ficar mais tempo, né, fazendo um esforço enorme para uma produção pequena, que vai ter ainda um olhar crítico de quem vai receber a mensagem, a ideia que você está tentando transmitir. Então, é muito mais transpirar do que estar inspirado. E você fez esse e o outro também, agora que você publicou o segundo, você publicaria outros? Porque você falando, eu gostei da brincadeira. Mas não na área do direito. Eu acho que agora eu gostaria, né? Eu tenho uma ideia de escrever algo que seja voltado mais para o ambiente negocial, o ambiente de desenvolvimento pessoal, que eu acho que é algo muito mais relevante para o resultado, né, das soft skills, né, que são as habilidades mais leves, que a gente vê que muitas pessoas têm dificuldades porque elas acham que todo aquele conhecimento técnico e tudo aquilo que ela adquiriu, aquela bagagem, ela vai alcançar resultados. Vai ser suficiente. Vai ser suficiente e acaba se frustrando. Por quê? Porque o que a gente até no começo do bate-papo via, né? Bom,
Eu acho que o que vale, faz o diferencial mesmo, o que vale é aquela habilidade que você tem de se posicionar, de ter um jogo de cintura, de saber vender, de saber ofertar o seu produto e o seu serviço, né? E eu acho que você faria um livro assim, um pouco diferente. Aí, alguma coisa voltada mais para um desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de negócios, com esse olhar. E agora, né, com a Ariadne também fazendo outra coisa, eu sei que você acompanha ela para um monte de lugar e tal. A mudança de vida, né, de vocês deve ter mudado bastante. Né, tanto no lado do jurídico, quanto com essas coisas que ela trouxe, as viagens que vocês fazem, enfim. Isso é legal, né? Porque te dá um outro olhar, né? Tanto empresarial quanto de relacionamento. Vocês devem fazer contato. A Ariadne deve ter multiplicado por foi um milhão. Foi culpa minha aquilo, sabe? Eu fui o culpado daquela história dela fazer essa transição de carreira. Né? Ela mudou a carreira realmente, né? Totalmente. Ela tá imbuída, assim, né? Você imbuída. Muito legal de ver, assim, o trabalho outro dela, né? foco, cresceu, é algo novo, disruptivo, né? Totalmente. Totalmente disruptivo. E tem uma série de estruturas ali. O que nos leva também a ter que estudar muito mais esse tipo de mindset, né? Sim, que é essa outro, mentalidade. O jeito de vender, o jeito de as pessoas receberem aquilo que a gente quer entregar, né? Então tem uma série de... até o outro dia eu vi uma frase do Agassi que ele falava assim, eu li a biografia dele, eu adoro algumas, né? E do esportista bastante, li a do Rickson Gracie recentemente, né? E a do Agassi foi uma das que eu mais gostei de ler. E ele fala uma coisa muito engraçada e interessante, porque ele é um cara bem leve, bem humorado, né? É verdade. Eu adoro tênis e tal. E ele falava assim, você vai levar 25 nãos e um sim. Mas esse sim que vai valer a pena. Mas você vai ter que... vai ter que levar os nãos. Vai ter que levar os nãos, vai aprender mais com os nãos do que com o sim que você vai receber. Esporte é assim, né? Você vai perder muito... Para ganhar pouco. Ganhar pouco. Imagina lá, como é que ele chama lá? Aqueles corredores lá o Usain Bolt, por exemplo. O cara correu, sei lá, fez a fortuna dele, acho que está avaliada lá em 50 milhões, vamos supor, né? Você corre 20 anos para no final das contas correr 10 segundos e colocar 50 pila no banco. Exato. Imagina a mentalidade do sujeito para suportar essa paciência esse tempo todo. Então, eu acho que a gente, com toda essa experiência, essa vivência, né, esse tempero que a gente vai adquirindo na vida, é poder deixar alguma coisa, transmitir algo para quem que está vindo, né? Está vindo, deixar esse legado. E vindo com apetite, né? Muito mais gana. Eu acho que essa geração é mais, né, acessível. Tem mais acesso a muita coisa que a gente não tinha. Nem 10%. Não sabia nem o que era e nem para onde ia. Não estava para onde ia, né? Quando a gente estava começando, né? Não tinha esse volume de informação. Então, acho que é legal, talvez, colocar isso. Não é fácil estruturar uma ideia dessa. Eu já tive pensando, rascunhando, mexendo com algumas coisas, transitando um pouco com isso. É bastante desafiador. Sim. É bastante desafiador. Não é fácil, não. É algo que precisa alguém também ajudando, apoio, dando uma direção. Eu agora tenho alguns temas aí. Eu coloquei 3 para mim, vão ser os 3 próximos e meta e vamos lá, vai ter que sair aí. Eu entrego pro mundo, né? Eu entrego pro universo e ele põe faz. como meta e a gente tem que fazer a coisa acontecer. Só pra gente não prolongar muito, quantos minutos a gente já tem? 53. Eu não gosto de passar de muito tempo aí, próximo de uma hora. Até pra ficar legal pro pessoal. Senão fica muito extenso. Se você, Jean, tivesse que dar alguns conselhos para quem tá... Vamos falar primeiro para quem tá abrindo empresa. Essas são as duas principais perguntas que eu sempre faço no final para todo mundo, porque esse canal aqui, né, é para empresário, para um futuro empreendedor, ou até quem está ali, né, nessa vida de ou virar empresário ou melhorar a sua performance como empresário e melhorar os resultados da sua empresa. Vamos falar primeiro de quem está abrindo empresa. Juridicamente falando, e pela sua experiência tanto como empresário, né, dono de uma empresa, mas que é do ramo jurídico, mas também sobre esse olhar jurídico, o que alguém que vai abrir uma empresa precisaria atentar de principal, assim? O que você acha quais seriam os principais cuidados? Não procurar atalhos. Atalho não existe. Você tem que ter o caminho, pode ser mais difícil, mas é o caminho mais seguro. Procurar ter um caminho de segurança, né? Entender que você tem algo que precisa ser estruturado no ambiente contábil, no ambiente jurídico, não buscar
coisas que não se sustentam, né? Eu vou sonegar aqui, vou dar um jeitinho. Não procura o jeitinho. O jeitinho, ele não para em pé. Prejudicial. E é um porre, né? Você fica sempre amarrado com coisas que depois você vai pagar o preço de alguma forma. Ele vai custar caro. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. Entender que o seu produto ou o seu serviço precisa solucionar o problema de alguém, né? E um aspecto importante que ouvir, né, as pessoas que você contrata para essa orientação, né? Então, um bom contador, um bom advogado, um bom consultor, uma pessoa que possa te ajudar a entender esses caminhos que são os caminhos seguros, né? Para não buscar atalhos, porque os atalhos, eu já tive muito cliente que aí chama a gente e falou, poxa, bom, já tá tarde, né? Já agora eu vou precisar, né, minimizar o problema. Já fez, então vou ter que diminuir. Então, essa é uma coisa muito importante, não fazer gambiarras mesmo. Né? A gente começar de uma maneira, é um pouco mais custoso, é mais difícil, principalmente o Brasil não é a burocracia brasileira é muito grande. A gente tem muitos desafios com as relações com os órgãos públicos e tal, mas essa é uma leitura que eu faço, né? E ter paciência e desenvolver habilidades emocionais, habilidades pessoais para aguentar a pressão que vai ter, porque ela vai existir sem dúvida alguma, né? Não vai ser de uma hora para outra que você vai virar um mega empresário, um Elon Musk da vida. Não, vai ter chão para correr. E tem que começar pequeno. Às vezes a pessoa tem um olhar mais, como a gente falou, né, de paixão, de emoção, de realidade. De realidade. De entender que o pequeno é escalável, é replicável, é simples, né? O simples replica, né? O complicado você não duplica aquilo, fica naquela situação difícil. Então eu percebo que muitos empresários, às vezes, por ansiedade, por uma leitura, uma orientação mal colocada, ele acaba querendo encurtar alguns caminhos, fazer algumas coisas que... E tem na vida empresarial não dá, né, cara? Eu vejo que é difícil, né? Por mais que você... vou fazer aqui os 2 primeiros anos dessa aqui, vou sonegando aqui, porque lá na frente eu pago o imposto, que não sei o que. Cara, só que você não fez a conta ainda, você não pôs os juros, se você receber um processo, aí você pode... Uma série de coisas que acabam acumulando, que o fato de não fazer correto lá da primeira vez... toma uma proporção, talvez você vai queimar o seu filme, né? Você vai incinerar a sua imagem no mercado ou para alguém, enfim. E para os empresários, para quem já está aí na labuta há algum tempo, independente de quantos anos o cara tenha de empresa, o que você dá como dica, um conselho jurídico aí? Meu amigo, não faça isso, ou então faça isso, porque... procurar se cercar de profissionais que tenham, né, um posicionamento adequado, né, numa consultoria, numa contabilidade, num RH, na área jurídica, entender que o seu negócio tem uma multidisciplinariedade, essas áreas precisam conversar. Sim, com certeza. Elas precisam conversar, não pode tomar uma decisão aqui sem olhar uma consequência jurídica ali ou contábil ali, tem que haver essa leitura interdisciplinar do negócio dele e nunca ficar na zona de conforto, porque eu percebo, né, tem até um cliente, uma empresa antiga, grande, bem estruturada, tal, que eu até falo, se ele fala assim, olha, mas se eu arrumar muito o meu negócio, ele não vai funcionar, porque o mercado não vai aceitar, não absorve, né? Eu falei, olha, mas você precisa começar a enxergar, porque o mundo é dinâmico, né? O Flávio Augusto, acho que fala uma coisa muito interessante, estabilidade não existe. É zero, é verdade. Não existe. Então, assim, qualquer negócio, por mais antigo, por mais estruturado, meu CNPJ tem 70 anos. Outro dia um amigo, um cliente falou isso, tem 70 anos, tal, bacana. Mas o que te trouxe até aqui pode não ser aquilo que vai te levar daqui em diante. Sim, pode terminar amanhã, né? Pode terminar amanhã, né? Quanto aqui na nossa região, quantas empresas grandes, consolidadas, falam, olha, legal, foi bacana enquanto durou, tô indo embora do país. Então, eu acho que essa percepção multidisciplinar do seu business, né? Do seu escopo, de resolver e solucionar problemas, entregar para o cliente, né? Seja produto ou serviço com soluções, algo simples, replicável,
entender que tem uma estrutura, não pode ir encurtando o caminho, tem que ir com cuidado, né? Olhar o financeiro, olhar o contábil, a tributação, a parte trabalhista. Tomar muito cuidado com as relações trabalhistas, porque elas são as mais doloridas. Surpresas, né? Toma um processo do colaborador, eu não fiz isso, agora tem que pagar. Já era, né? E a Justiça do Trabalho, dentre as justiças aí, ela é muito mais assim... Assertiva. Ali, né? Ela é mais hostil com o resultado. Ela vai ser mais rápida, mais célere e vai causar mais... Que bom também, né? Porque tem que resolver logo, né? Até porque é uma questão até de sobrevivência, né? Claro. Subsistência. Né? Você precisa, o salário, honorários, enfim, tem caráter alimentar, né? Sim. Então ela precisa ser mais rápida. O fisco aguenta esperar um pouquinho, o credor, um banco, um fornecedor, etc. Ele tem um pouco mais de estofo para aguentar essa pressão. Então, não pode encurtar. Tem que ter essa leitura, porque a gambiarra aí, né, para deixar uma linguagem mais simples, ela não vai ser sustentável. Uma hora ela vai trazer um problema que pode ser, como você falou, mais caro daquilo que ele estava economizando no momento em que ele... não consegui sobreviver por conta disso. Encurtou. Dessas falhas. Jean, obrigado mais uma vez por você participar comigo aqui, trocar um pouco aí tanto de informação quanto de conhecimento. Você é um cara super experiente. Tomara que esse... Sim, esse aqui é seu, eu trouxe. Segundo filho, obrigado aí pelo presente. Tomara que esse segundo filho aí floresça e que venham outros, cara. Assim, quem tem esse dom, né? Porque escrever é um dom, né? Assim como música, pintor, seja lá, né? Vários dons aí que a gente vê, artistas, enfim, e outros também. Deixar essa experiência pro mundo, né, cara? Eu penso muito assim, né? E vou procurar fazer isso, né? Gente que teve outras possibilidades, né? Eu tive oportunidade de morar no exterior, de conhecer outras coisas. Cara, tem que deixar isso para alguém, né? Devolver para a sociedade aquilo que ela permitiu que a gente alcançasse, claro, embora com esforço próprio, mas de certa forma ela permitiu isso. Levar isso para o mundo, né? Isso aqui deu errado, isso aqui não foi legal, tanto pro lado negativo, porque eu sei que gerações que vão vir, né, por mais que algumas coisas sejam diferentes, eu não gostaria, aliás, eu gostaria de ter tido, sei lá, mentores que hoje aí, né, no quilo até, mas que na minha época nem tinha essa palavra. Eu queria ter tido o apoio X ou Y para ter, né, encurtado no sentido positivo um caminho, não errado de uma certa forma, e são essas coisas que são legais. Então, tomara que esse e o outro livro aí, ambos continuem dando resultado e que venham os próximos. Opa, né? Com certeza. Vamos ver se a gente produz até alguma coisa junto aí, porque é bastante ideia aí que a gente pode organizar e sair aí. Então, muito obrigado pelo convite, dá um abraço lá na família, na Ariadne também. Tomara que a empresa Esteves, que é aqui no próprio prédio. Fala um pouquinho do endereço aí. Nós estamos aqui deixa os contatos aí também, claro. No The One, né, que é um dos melhores prédios aqui da região, e o site nosso lá é estevesadvogados.com.br. Tá na rede social, né, dessa forma. Eu coloquei estevesadvogados.com.br. Hoje é mais fácil. Já está o site, já está o Instagram, fica tudo. O meu pessoal é Jean, @Jean Sol de Esteves. Jean Sol de Esteves. Vai me achar nas redes sociais ali. Instagram, Face, LinkedIn, que eu acho que são as principais, né? Sim. Mas, pô, legal, adorei o bate-papo. Muito obrigado mesmo. Tô sempre à disposição aí. E sucesso também. Em frente aí, publicar esse livro aí seu. Vamos também. lá, porque tá como meta aí. Precisar de ajuda aí, de umas ideias, de ler, tamo junto. Quando sair, você vai ser avisado aí, pra gente poder, quem sabe, fazer um outro bate-papo. Sim. Trazer esse livro aqui também. Gente, obrigado mais uma vez. Esse foi o nosso Papo de Dono hoje com o Jean, aí, um cara incrível, além de advogado, escritor, que está contribuindo para a gente aí. Hoje veio dar o ar da graça para trazer a experiência dele para a gente. Obrigado, um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau. Valeu.